o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas já formou maioria pela cassação dos vereadores François, que é do Partido Verde, e o vereador Peixoto, que é do Partido Agir. A gente vai entender melhor essa história, para isso a gente chama aqui o Luiz Henrique Almeida ao vivo, que explica para a gente, por favor, Luiz, o que exatamente o TRE está julgando e se é 4 votos, então significa que já há maioria no sentido de cassar os vereadores. Explica os motivos para a gente. Bom dia para você. Já há, sim, Emanuel, essa possibilidade de dança das cadeiras na Câmara Municipal da capital amazonense. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem aqui no Manhã no Ar. Estamos aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, onde nessa terça-feira foi iniciado, na verdade, esse julgamento dos 2 parlamentares que fazem parte, então, ali da Casa Legislativa Municipal. Os vereadores François Matos, do Partido Verde, o PV, e o vereador Antônio Peixoto, do Partido Agir. O que acontece? Eles são acusados de fraudar as eleições de 2020, utilizando as chamadas candidaturas laranjas, no caso da cota de gênero. Em toda a eleição, cada partido, ele, de acordo com a legislação eleitoral, precisa ter no mínimo 30% das candidaturas de mulheres, ou seja, candidaturas femininas. Só que o que acontece? De acordo com a acusação, esses 2 parlamentares utilizaram ali essas candidaturas laranjas para realmente conseguirem o percentual necessário para eleger eles ou qualquer outra pessoa do partido, tanto Agir quanto o Partido Verde, aqui na capital amazonense. E de acordo com a acusação, pelo menos 3 mulheres dentre esses 2 partidos não obtiveram votos. Então, por exemplo, a gente tem aqui o nome de Maria da Paz Gomes, do Partido Agir, que não obteve votos, e também do Partido Verde, as candidatas Márcia Martins, que também não obteve votos, ou seja, 0 votos, e a candidata Socorro Nunes, que teve apenas 1 voto. E durante esse julgamento que foi realizado na presença dos demais magistrados aqui do TRE Amazonas, o advogado de acusação Yuri Albuquerque, durante a sustentação oral, deu mais detalhes sobre quais os motivos que então levaram a essa acusação, para que a gente possa entender e ficar mais claro. Vamos ouvir o que ele disse. O Partido Verde lançou 62 candidatos. Dentre os 62, 19 eram mulheres. Para que não se atinja a cláusula de 30% exigida no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, basta que uma delas seja fraudulenta. E nesse caso, nós temos 2 candidatas fraudulentas. A senhora Márcia Martins Soares, que obteve 0 votos, e a senhora Socorro Nunes, que obteve 1 voto. E aqui temos o primeiro requisito caracterizado. O segundo requisito, quanto à ausência de publicidade eleitoral, também está muito bem posto. Não há um registro de publicidade eleitoral ou de campanha eleitoral ou de ato de campanha realizado por essas 2. Não há nas redes sociais de ambas nada que mostre um ato de campanha. Pois é, Manuel, então esses foram os principais motivos apontados pelo advogado de acusação Yuri Albuquerque durante a sustentação oral nesse julgamento que começou nessa terça-feira aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Então esse é o momento em que o advogado ele tenha para apresentar as alegações, as motivações e ali de alguma forma convencer os magistrados do que ele está sustentando. Então, portanto, foi isso que ele disse, que essas 3 mulheres, elas não obtiveram votos e apenas uma dessas mulheres, dessas candidatas, teve 1 voto. Também, de acordo com ele, não foram encontrados indícios de anúncios, de campanhas realmente realizadas em rua ou até mesmo nas redes sociais, sendo que cada partido, durante as eleições, recebe uma verba partidária para a produção de material gráfico, para que o candidato possa realizar a sua campanha, e de acordo com ele isso não aconteceu, portanto se configura então como uma candidatura laranja para que os 2 partidos pudessem alcançar esse percentual de 30% na cota de gênero, no caso de candidaturas femininas. Então nessa terça-feira, durante esse julgamento, já houve 4 votos dos magistrados, votos favoráveis a essa cassação dos parlamentares François Matos, do PV, e Antônio Peixoto, do Partido Agir. Só que
além do relator, o juiz Fabrício Marques, outros 3 juízes, né, que já votaram ontem, eles ainda vão poder mudar a sua opinião, o seu posicionamento diante do que for apresentado hoje, porque ontem, durante esse julgamento, ele precisou ser suspenso, porque o juiz Rony Stones pediu vista do processo para analisar ainda todos os detalhes do que foi anexado nesse processo e diante do que for apresentado e decidido entre os magistrados hoje, pode então ser decisivo para a cassação desses 2 parlamentares. Aí fica o questionamento, né, Manuel? Mas se houver então essa cassação, o que pode acontecer? A gente fala então, no caso do vereador, o ex-vereador, por exemplo, Isaac Tayak, também já é um político bastante conhecido aqui na nossa região, ele pode então assumir a vaga de François Matos do Partido Verde, né? Já na vaga do Antônio Peixoto, quem deve assumir é o ex-candidato Carlos Alberto Brito Dávila, conhecido como pai amado do Avante. A vaga original do Avante seria de Alonso Oliveira, ex-diretor da Manaus CUT, só que ele já assumiu este ano uma vaga na CMM, vaga que foi deixada pelo então vereador de Manaus, Vanderlei Monteiro, que ano passado se elegeu como deputado estadual, portanto assumiu suas funções na Assembleia Legislativa do Estado. E então houve essa abertura. Um outro nome também que poderia subir ali para assumir essa vaga seria de Rodinei Ramos, porém ele teve a sua candidatura cassada pelo TSE, então não vai poder assumir caso haja então essa cassação. E aí então fica o nome desses 2, né? O vereador Isaac Tayak e esse outro candidato, o ex-candidato Carlos Alberto Brito Dávila, pai amado do Avante. Então, o que pode ser decidido realmente vai ser discutido hoje, durante essa quarta-feira, quando esse julgamento deve ser retomado aqui no TRE. Então, está nas mãos dos juízes a cassação ou não dos vereadores François Matos, do Partido Verde, e Antônio Peixoto, do Agir. Emanuel, volto com você. Obrigado. Obrigado, Luiz, pelas informações que você traz para a gente. Informação de muita relevância, sobretudo para a capital, porque isso mexe no quadro político, né? O Luiz até usou o termo dança das cadeiras, a gente costuma se referir neste caso, e é importante, inclusive, para quem de casa não entende, acha, não, é o Ministério Público Eleitoral que entrou com a denúncia. Não, a denúncia, o próprio conjunto político faz isso. Está confirmado, minha diretora? Foi o Isaac Tayak que entrou com essa denúncia? A gente está confirmando, mas vejam que quem está aí no processo acusando é um advogado que representa uma parte. E é necessário que a denúncia seja realmente feita, viu? Eu vou pedir para a gente trazer aquele documento que a gente exibiu enquanto o Luiz trazia as informações, esse documento aqui. Veja só, pelo menos 2 das candidatas aí, nem elas votaram nelas mesmas. Né? Porque se candidataram, participaram do pleito, mas aí aparecem sem nenhum voto, significa que elas mesmas não votaram nelas. Então, não tem como justificar uma candidatura numa situação como essa. Será possível que não tinha sequer alguém da família delas que pudesse votar nelas? Se tivesse feito campanha, certamente. Né? Um amigo mais próximo, uma amiga mais próxima, um filho, o pai. Então, fica complicado justificar a candidatura, o partido justificar a candidatura de alguém, quando essa pessoa aparece lá no resultado das eleições sem voto, mesmo o partido tendo recebido verba pública para a realização da campanha, nada empregado, nada investido na prestação de contas, nenhuma movimentação nas redes sociais. E aí, neste caso aqui, a nossa produção está confirmando, Isaac Tayak, que também concorreu, percebeu isso aqui, representou junto ao TRE, já temos 4 votos, são 7. Apesar de um juiz ter pedido vista, ou seja, ele pede um tempo ali para avaliar melhor, no momento que todo o julgamento for concluído, já existe maioria, portanto, o partido perde a candidatura. Os vereadores eleitos por esses partidos perdem a vaga no parlamento municipal, viu? Isaac Tayak, portanto, da Democracia Cristã, é um dos que deve assumir a vaga dos que devem ser cassados quando esse julgamento se confirmar. Como é o nome do outro, minha diretora, que vai assumir o cargo também? É importante
E o pai amado deve assumir a outra vaga, né? A vaga do Agir. É importante a gente lembrar que este caso sendo julgado no TRE e ainda há possibilidade de recurso, ainda há possibilidade de que os partidos e os candidatos recorram junto ao TSE. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.